Pois é, estávamos falando sobre pressão. Agora nós vamos continuar a aplicar esse conceito de pressão, ainda nesse mesmo quadro, mas em líquidos. Tá? Então, tópico 3, teorema de Stevens. Tá? O teorema de Stevens, repare só, né? Eu não escrevi aqui para você, mas é uma situação que está ao nível do mar. A gente vai explorar isso mais à frente no próximo quadro. Tá? Então, eu quero calcular a pressão nesse ponto X. A pressão nesse ponto X, sem explorar muita matemática, muita ciência aqui nesse momento, fica fácil da gente entender que a pressão nesse ponto X se deve à soma de duas pressões. Repare que acima, fora do líquido, eu tenho uma coluna de ar. Uma coluna de ar fora do líquido. Então, essa coluna de ar faz uma pressão nessa região. E daqui para baixo, eu tenho uma coluna líquida, que vai fazer uma pressão nessa região. Então, por sua vez, é fácil de entender que se não existisse essa, a pressão seria somente a da coluna líquida. Como existe essa, a pressão no ponto X deve-se à soma das duas pressões, a pressão da coluna de ar e a pressão da coluna líquida. Tá? Então, o teorema de Stevens basicamente é isso. Agora, chamamos essa pressão da coluna de ar de pressão atmosférica. Representamos assim, PATM. Tá? E essa pressão da coluna líquida, tá? Pressão da coluna líquida, chamamos de pressão hidrostática. E aí é importante a gente conhecer um bocadinho desse líquido, né? Que dependendo do líquido, esse líquido é um líquido de densidade ou massa específica μ, como já falei aqui, tanto faz. Né? Então, eu coloquei aqui a massa específica dele, ou densidade, se eu quisesse representar por D, μ. E o ponto X está numa profundidade, aqui a gente não chama de altura, né? Estamos a uma profundidade H, abaixo da superfície do líquido. Tá? Então, gravidade G, né? A gente está ao nível do mar, gravidade G. Como é que ficaria então essa pressão hidrostática? A pressão hidrostática ela é dada por μGH. Então, a pressão hidrostática ela vai ser tão maior quanto maior for a densidade do líquido, ou massa específica. Né? A pressão hidrostática será tão maior quanto mais profundo for o ponto X. Isso é interessante. Quando você vai mergulhar, você tem que ter essa noção, que haverá uma pressão sobre o seu corpo. Mais preocupante ainda, sobre o ouvido, sobre o tímpano. Mais preocupante, se você não tiver aí os aparatos de mergulho, você tem que se preocupar com isso. Porque à medida que você vai adquirindo profundidade, a pressão ela vai aumentando. Então, o teorema de Stevens que diz que a pressão no ponto X que você se encontra, esse cilindro aqui pode representar uma piscina, um tanque ou o próprio mar, né? A pressão nesse ponto X é a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Lembrando que a pressão hidrostática é dada por μGH. Olha só uma curiosidade. Todo mundo já viu na televisão as hidrelétricas, né? Como é que elas funcionam. Elas fazem umas barreiras, umas barragens, né? Para conter a água. Agora, como é que se projeta essa barragem? Se você já tem noção que a pressão atmosférica não muda, o líquido e a água também não vai mudar de densidade, a gravidade também não vai mudar, então a pressão ela vai mudar com a profundidade. Então, olha para cá. A água que está represada, ela está aqui. Olha como é que é a barreira, né? A barreira para a água, ou a barragem da represa. Olha como é que é. Por que ela é mais larga na base? Por que ela é mais estreita na superfície? Ela é mais larga na base, pois aqui na base é onde a pressão na parede vai ser maior. Né? Porque quanto maior for a profundidade,
A gente poderia até fazer uma coisa assim, ó, a pressão aqui seria essa intensidade, aqui essa, aqui essa, aqui essa intensidade. Então, à medida que vai aumentando o H, ou seja, a profundidade, a pressão aumenta. Logo, o escoramento tem que ser maior. É também uma curiosidade que cai bastante nos concursos, para que você saiba explicar. Tá? Então, pressão num fluido é regida pelo teorema de Stevens, onde a pressão no ponto X é PATM mais μGH. No nosso próximo quadro, nós vamos aplicar esse conteúdo.